Nem 30% dos alagoanos conhece o acordo JHC, prefeito de Maceió, com a Braskem. E o que isso nos diz sobre opinião política? Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição ou clicando no botão valeu ou assinando o nosso clube de membros, se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral. Inclusive esse vídeo foi liberado primeiro para os membros aqui do canal. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde, complemente, mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar do nome do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET, sempre aos domingos ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Bom, gente, saiu uma pesquisa do IBRAP, divulgada agora neste sábado 17, em que mostra que nem 30% dos alagoanos sabem do acordo entre o prefeito de Maceió, JHC, com a mineradora Braskem. Só para recapitular, a mineradora Braskem explorava 35 minas de salgema em área urbana de Maceió. Essas minas começaram a colapsar, afundar bairros, 4, 5 bairros da cidade começaram a afundar, isso lá em 2018. E desde então tem todo um imbróglio jurídico e político também sobre essa coisa das minas da Braskem. Em dezembro, a famigerada mina 18 colapsou, ruiu. E aí ela ficava dentro da Lagoa Mundaú, enfim, as cenas repercutiram bastante em nível nacional. Creio até em alguns portais internacionais aquelas imagens circularam. E nesse interim, o atual prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, do PL, fez um acordo de indenização com a mineradora no valor de 1,7 bilhão de reais, a serem pagos em parcelas de 600 milhões. Esse recurso, inclusive, ele não precisa passar pela Câmara de Vereadores, pela Câmara Municipal, para ser utilizado pelo prefeito. Tá? Mas o prefeito JHC ele fez esse acordo de 1,7, a prefeitura, já sob o seu comando, pleiteou na justiça 10 bi e os estudos, enfim, avaliavam que os prejuízos eram na ordem de 30 e 40 bilhões. Okay? Então, esse acordo ele é um acordo muito ruim. Ele é um acordo ruim numericamente, no valor, e ruim, inclusive, na relação município com a mineradora. Por quê? Porque esse acordo prevê, inclusive, quitação total de danos futuros. E aí esse acordo está sendo questionado judicialmente, toda essa coisa aí. Porque você assinou um acordo desse, as minas não tinham colapsado. E aí as minas estão colapsando, e se uma mina dentro de uma área urbana colapsar e aumentar a área de risco da cidade de Maceió. Na verdade, da área urbana de Maceió, 20% da área urbana está comprometida. 51% do território de Maceió ainda é zona rural. Ou seja, as pessoas vivem, ou 99,9% das pessoas, dos maceienses vivem em 49% do território de Maceió. E esse caso chamou muita atenção, inclusive um dia desse, por conta da mina 18, que colapsou no começo do mês de dezembro, repercutiu em todas as mídias nacionais, noticiários, sites, blogs, redes sociais, aquela coisa toda. E agora, em 17 de fevereiro, 2 meses depois, nem 30% dos alagoanos sabem desse acordo. E aí, eu estou falando de Alagoas, nem 30%, 28%, para ser mais exato, não sabem desse acordo. Segundo o IBRAP, a pergunta foi: você sabia do acordo de 1,7 bilhão entre a Prefeitura de Maceió e a Braskem? Responderam sim, 28%, ou seja, menos de 30%. Responderam não, 43%. 29% não souberam responder, ou seja, não sabem responder assim, ouviu falar, sabe mais ou menos. Né? Isso é de Alagoas, evidentemente não é de Maceió. Mas tem um detalhe aqui em Alagoas, que a mídia, como um todo, principalmente de rádio, as emissoras de rádio nem tanto, mas televisões, até os portais, eles são todos de Maceió.
Você tem no interior portais do interior. Até portais de porte considerável no interior, mas a enxurrada de produção de notícias, de conteúdo, inclusive do poder, do jogo do poder, é todo feito na capital. As coisas saem daqui, da capital de Alagoas. Alagoas tem cerca de 3 milhões de habitantes e cerca de 1 milhão de habitantes vive na capital alagoana, ou seja, um terço da população do estado vive em Maceió. Então sai tudo daqui. E esse número é muito grande, porque você não sabe, as pessoas não sabem, nem 30% sabem. Veja, a pergunta não foi se você acha o acordo bom ou se achou o acordo ruim, é o conhecimento. Só para a gente ter uma ideia, quando eu estava no boom da mina, daquela coisa da mina da Braskem, o próprio IBRAP fez também uma pesquisa, agora o tracking, né, que é por telefone, em que apontou uma redução de 13 pontos percentuais na aprovação do JHC em Maceió. Isso é muito. O problema é que o JHC ele acumulou uma gordura de aprovação muito grande. Então ele pode ter bons desgastes aí e continuar franco favorito, como ele é no momento que eu estou tendo essa conversa aqui com vocês, né, que eu estou gravando esse vídeo. Mas ele caiu 13 pontos percentuais em avaliação de bom e ótimo entre as pesquisas do IBRAP após esse período. Essa pesquisa foi divulgada em 26 de dezembro, né, e ele caiu para 58% de bom e ótimo. Veja, ele tinha mais de 70%. Saiu agora recentemente, vocês já gravaram esse vídeo, não, que deu o JHC na casa dos 70 de novo. A gente pode alegar qualquer coisa, não foi beija-flor, não é nada disso. E o que é que isso nos explica, nos mostra sobre a questão da opinião política? Por que eu estou puxando por esse gancho? A gente sempre tende a achar que tudo aquilo que a gente acompanha, todo mundo acompanha. A gente tende a achar que tudo aquilo que é importante para a gente é importante para todo mundo. A gente tende a achar que tudo aquilo que é importante para a gente hoje será importante para todo mundo durante longos períodos de tempo. E eu estou falando aqui 2 meses, é uma coisa muito grave que essa coisa da Braskem. Ele é muito grave. Tanto que o prefeito se aperreou quando teve essa coisa da mina, porque aí veio a questão do acordo, veio à tona, veio aquela coisa toda, e ele se aperreou significativamente. Foi o período que o prefeito Maceió ficou mais aperreado com a opinião pública, foi desse final de 2022, ou final de 2023, começo de 2024. A gente precisa entender que nem tudo que é importante para mim ou para você que está assistindo esse vídeo é importante para todo mundo. Porque não é. Para muitas pessoas, a política internacional do país que o país adota, ela é muito importante. Para outras, já nem tanto. Para muitas pessoas, uma fala específica de um líder, do presidente da República, da oposição, etc., é muito importante. Para outros, já não é tanto. Para muita gente, é muito importante naquele momento da repercussão, mas depois já não é mais. E esse já não é mais se dá por N situações, desde a questão de cobertura mediática, desde a questão do ambiente político ficar sempre pautando essas questões, levantando, não deixando a questão morrer, e seja, que aí é o mais preponderante na minha avaliação, o dia a dia das pessoas, o que as pessoas estão fazendo no seu dia a dia que distraem a sua atenção. A maioria das pessoas elas estão preocupadas em comer bem, morar bem, trabalhar bem, ser bem remunerado, garantir que sua família tenha conforto, que seus filhos vão à escola, se formem, estudem, que os seus direitos estejam preservados, que eventualmente ele consiga viajar nas férias. É isso que as pessoas se importam, com o seu bem-estar. Todos os outros temas, eles não são menos importantes ou desimportantes, mas eles não estão na ordem do dia da maioria esmagadora das pessoas. O perfil do eleitorado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ele tende a ser assim, você tem 20 e 30%, digamos assim, 20 e 30% ali, mais à esquerda e 20 e 30% mais à direita. Esse miolo, ele vai conforme a conjuntura, que é esse que define, é esse que não acompanha a política, não acompanha os pormenores, não acompanha o noticiário, como muitas vezes a gente acha que todo mundo acompanha. E é por isso que a variação de opinião pública, política, ela muda. Veja, um caso como uma Braskem, a essa altura do campeonato, para muita gente é uma surpresa, a pesquisa vai estar errada. Nem 30% conhecem o acordo. Esse acordo foi falado por
20, 30 dias direto, sem parar, agora há pouco, nesse período. Não foi no começo de 2023, foi no final de 2023, começo de 2024. E 70% não sabem desse acordo, não conhecem esse acordo, não sabem do que se trata esse acordo de indenização. Isso mostra como a cabeça, a atenção das pessoas vai mudando para outras questões. E isso que a gente precisa entender. E é por isso que numa campanha eleitoral, apesar de ter muita fato que vai surgindo e meio que vai mudando ali um pouco a percepção das pessoas sobre as questões, porque elas passam a se interessar mais pelas questões políticas, mas o impacto disso não é essas coisas todas como se pensa. É preciso gerar acúmulo político no debate político. O debate político, a comunicação política, ela funciona com base no acúmulo. Eu preciso acumular o debate, eu preciso acumular o tema, eu preciso acumular um posicionamento político sobre o que quer que seja. E é isso que é preciso ser feito. Por exemplo, por que a extrema-direita, principalmente o Bolsonaro, ele consegue pautar tanto as redes sociais? E não é ilegítimo isso. Por que consegue? Primeiro, nós temos um ex-presidente da República que tentou um golpe de Estado, ou tentou inflamar um monte de gente a dar um golpe de Estado, enfim, que é alvo de inquérito de uma série de situações, e aí agora ele chama um ato. É claro que é evidente que isso é notícia. Isso acaba absorvendo a atenção de outros temas, mas somente para quem acompanha a política no dia a dia, que é uma minoria da população, que é esse espectro aqui, de um lado para o outro, assim, das pontas da preferência eleitoral. Por que, por exemplo, a gente vê tanta barbaridade do Bolsonaro e se fica abismado com tanto de gente que vota nele ainda? Primeiro porque muitas das pessoas não acompanham tudo que ele fala, não acompanham tudo que está acontecendo. Já começa daí. Então, muitas das coisas são importantes para mim, para você e para quem quer que seja, não são importantes para essas pessoas. Outras questões são importantes para essas pessoas. E quanto mais distante do dia a dia material da vida das famílias, essas coisas vão ter mais relevância porque têm melhores condições de vida. Porque, sejamos francos, quem tem melhores condições de vida é que consegue parar para ver questões relacionadas à identidade de gênero, a machismo, a homofobia, até meio ambiente, que está na ordem do dia. O dia a dia das pessoas é comer, vestir, morar, etc. E aí essa coisa da Braskem aí não atinge a maioria das pessoas no seu dia a dia. Elas continuam morando em locais seguros, elas continuam trabalhando, continuam correndo atrás do seu pão de todo dia. Eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui porque é ilustrativo de algo que eu já venho cantando no canal, quando eu participo do Hora 7 lá na STV Brasil. É isso, a gente não pode nos tirar como um todo. Essa pesquisa da Braskem, que nem 30% conhecem o acordo, é muito ilustrativa, muito ilustrativa. E a gente precisa estar preparado para as eleições que vão chegar aqui. Agora, as municipais, principalmente nas grandes cidades, uma série de questões que a gente acha que são muito importantes, que estão na ordem do dia, que são a questão principal para a gente, para a maioria das pessoas lá fora, não é. E muitas vezes é esse não ser determinante é que define o período eleitoral. Se a gente parar para acompanhar o debate político, o processo eleitoral com menos paixão, tentando se enxergar para além de nós mesmos, a gente consegue compreender mais as movimentações eleitorais, das coisas que podem ocorrer ou deixar de ocorrer, inclusive até brincar de mandinar e prever resultados eleitorais.